No último vídeo que eu fiz aqui no canal sobre o Chapolin, eu falei sobre os seus melhores episódios. E no vídeo de hoje eu vou preparar para vocês as melhores trapalhadas do Chapolin. Os melhores momentos em que ele foi desastrado e todo atrapalhado na hora de ajudar alguém. Antes de começar o vídeo, eu peço que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, curta o vídeo e compartilhe. Roda a vinheta. Dois dos primeiros momentos que eu quero citar no vídeo de hoje acontecem no episódio Os Marcianos. E esse episódio inclusive tem duas versões e acabou fazendo parte recentemente dos episódios perdidos do Chapolin. Você não consegue mais encontrar no YouTube. Não dá pra saber se é por causa dos direitos autorais ou se é por causa dos episódios que é um episódio perdido, mas acredito que seja por causa que é um episódio perdido atualmente. Eu vou falar sobre a cena em que o Chapolin está tentando investigar o que são os marcianos. E ele fala para os homens que estão desesperados com medo que não precisam temer porque o Chapolin está lá para ajudá-los. Porém, de repente eles falam que se os marcianos forem perigosos. E aí o Chapolin responde para eles: não está vendo a musculatura aqui? E quando o Chapolin fala isso, ele derruba leite em seu próprio braço. Inclusive eu já falei sobre essa cena super engraçada aqui no canal, e essa cena ficou realmente muito boa. Eles produziram muito bem e realmente parece que o Chapolin não queria fazer aquilo, já que o ator atuava muito bem as suas próprias séries. Agora eu quero falar sobre uma outra cena nesse mesmo episódio que acontece quando o Chapolin está tentando investigar novamente. Já que ele está vendo uma outra atrapalhada que ele faz. Isso porque quando ele está tentando informar o velho homem que o chamou, ele se atrapalha todo. Na verdade não é nem ele que se atrapalha, é porque ele foi enganado mesmo com a pulseira que controla o braço. Isso porque ele responde sim com a cabeça e não com a mão. Depois ele responde sim com a mão e não com a cabeça. E olha que ele ainda usa a sua marreta biônica para controlar a mão e mesmo assim ainda se atrapalha todo para dar a informação. E já que a gente sempre sabe que sempre que o Chapolin quer ajudar, normalmente ele não consegue. Eu vou falar sobre o episódio agora, a festa, a fantasia. Isso porque nesse episódio o Chapolin simplesmente não soube exercer a sua função de ajudar e de fazer o bem, sinceramente. Isso porque nesse episódio o Chapolin só investigava as pessoas erradas. Não tem uma cena do Chapolin tentando de realmente pegando os ladrões verdadeiros, e ainda tem uma cena dele se distraindo, brincando com o falso boi, brincando lá com o ladrão Pantera. Chegou a dialogar com o ladrão que estava vestido de Pantera cor-de-rosa, mas não conseguiu investigar muita coisa. No final ele simplesmente descobriu que tinha outro ladrão vestido de Chapolin, já que ele viu a outra pessoa vestida de Chapolin por lá. Ladrão não, outra pessoa. Mas acabou sendo um episódio que o Chapolin não ajudou de muita coisa. Vamos falar sobre um outro episódio por aqui que eu assisti recentemente em um outro canal de Chaves, inclusive, que é um episódio que o Chapolin tá mexendo com tinta. Isso porque nesse episódio o Chapolin também se atrapalha bastante, já que nesse episódio o Chapolin tá tentando descobrir como encontrar um vilão que é invisível. E nesse episódio, galera, como o vilão está invisível, ele bate muito no Chapolin. Ele começa a se atrapalhar todo e a cair. E ele fica falando: você acha que isso vai parar no Chapolin Colorado? E toda hora o vilão começa a zoar com o Chapolin, sem o Chapolin conseguir fazer nada. Então o Chapolin foi muito atrapalhado mesmo, deve ter se preparado, se planejado para enfrentar um vilão que é invisível, já que isso é um adversário que o Chapolin não está acostumado a encarar normalmente. Para ter se preparado melhor, né, gente? O vilão tá invisível, como é que o Chapolin vai pegar assim tão facilmente? Eu vou falar sobre um outro episódio que é um episódio de Chapolin que é considerado um dos episódios ruins. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando sobre os piores episódios de Chapolin, eu faço com muito prazer. Eu quero falar sobre um deles, inclusive, que tá na lista dos meus piores já, sobre o episódio Os Duendezinhos. Nesse episódio, o Chapolin tá lutando contra duendezinhos e ele usa a sua pílula encolhedora para tentar pegar todos eles. Acontece que toda vez que o Chapolin bate a marreta, eles se abaixam e mudam de localidade. E ao invés do Chapolin se preparar melhor para bater, ele continua fazendo a mesma coisa. E depois de quando ele se manda, ele ainda fala: volta aqui, e simplesmente pula lá para baixo. Isso foi essa cena. Tado do Chaves fosse tão bom para se disfarçar. Quê? Bom, Chaves, tá tudo muito bom, mas eu tenho muito o que fazer. Eu não quero que fique sujando a minha cara. Muito engraçada. Eu acho as cenas de alguns episódios muito engraçadas, mas tem gente que fala que as cenas são um pouco assustadoras e que não gostam muito desse episódio dos duendezinhos. Outro episódio que o Chapolin que se meteu em encrenca foi quando ele teve que cuidar do bebê jupiteriano. Eu inclusive lembrei do nome do episódio agora, já que ele simplesmente deixou esse bebê pegar nas suas antenas parabólicas, não, anteninhas de vinil. Então ele se atrapalhou um pouco nesse momento, já que ele não consegue nem se soltar e fala: ah, socorro, mamãe. Essa cena é até engraçada, mas
acaba fazendo com que o Chapolin não consiga lutar. Vamos para outro episódio, que é um episódio que, pra mim, tem um nome muito engraçado e é o nome que recebeu o nome mais criativo dos episódios do Chapolin. Não confunda a casa caindo de velha com a velha caindo da casa. Sim, tem um episódio de Chapolin que se chama assim, nome grande, né? Nesse episódio, o Chapolin também se atrapalha bastante. Isso porque ele deixa a casa se quebrar demais. Nesse episódio, galera, o Chapolin tem que impedir que a casa quebre, que a casa se quebre demais. Porém, ele se atrapalha bastante. Até porque a gente sabe que na maioria dos episódios de Chapolin, o Chapolin mais atrapalha do que ajuda. E é exatamente isso que deixa graça no super-herói e faz ele ser tão famoso quanto o Chaves é. Já que nesse episódio tem um momento nesse episódio que ele quebra uma parede inteira e até acontece um baita de um erro de gravação no momento. Mas o Chapolin já chega na casa quebrando, praticamente arrombando as janelas, então realmente não ajudou nesse episódio. Inclusive tem um episódio de Chapolin que o Chapolin foi muito inteligente. Eu já falei sobre ele nesse episódio aqui no canal e vou deixar o link aqui no card. É o episódio dos momentos que o Chapolin foi muito inteligente. Um bandido bastante morto. Inclusive também tem um episódio de Chapolin, que é um episódio que ele está tentando ajudar um bando de exploradores a investigar um templo. Só que nesse momento tem um episódio na cena final que o Chapolin sobe em um cipó e sem querer ele faz o homem explorador cair dentro de um poço. É claro que essa cena é muito falsa, com certeza foi até um dublê, mas foi mais uma atrapalhada do Chapolin, que ele derrubou o homem com o cipó. E a cara do Chapolin é simplesmente a melhor, e se eu não me engano ele até corre pra pedir que não foi ele. E o melhor de tudo, né, é que pra encerrar, também tem outras cenas do Chapolin se atrapalhando até lá na Vila do Chaves. Isso porque tem uma cena que a dona Florinda fala pra ele: "Ah, Chaves, para de brincadeira", e nem pro Chapolin falar que ele não é o Chaves, assim que ele é o Chapolin Colorado. Essa cena é muito engraçada. E também é muito boa a cena que a dona Florinda pergunta pra ele se ele quer tomar uma xícara de café, e ele fala: não, obrigado, se desconcentrando totalmente da sua missão e esquecendo que ele está ali pra convencer ela de que não pode bater no seu Madruga. Então muito bom essa cena do Chapolin se atrapalhando. É isso que torna o Chapolin único e especial pra gente. Isso que o Chapolin sendo atrapalhado mostra que nem todo herói usa capa. O Chapolin usa capa, agora eu esqueci. Inclusive, galera, se vocês quiserem um tema que eu pensei antes de gravar esse vídeo, eu posso fazer um vídeo aqui no canal falando sobre os heróis que são mencionados em Chapolin. Isso porque no Chapolin não tem só o Chapolin de herói, e também tem muitas cenas que o Chapolin menciona outros heróis. Agora eu vou falar sobre outro episódio de Chapolin, que inclusive me dá uma ideia também de fazer os momentos em que o Chapolin foi um mau exemplo. Em um episódio em que o Chapolin está ajudando dois bandidos a fugirem da cadeia. Nesse episódio o Chapolin se atrapalha todo e simplesmente não ajuda nem um pouco. Se bem que mesmo que no final ele não estava ajudando coisa nenhuma, ele mais atrapalha do que ajuda mais uma vez. Isso porque toda vez que os bandidos estão quase conseguidos sair da cadeia, o Chapolin vai lá e faz alguma coisa que faz com que eles se mantenham presos. Muito bom essa atrapalhada do Chapolin, que são muito especiais, muito boa. Se você quiser uma parte 2 do vídeo, esse vídeo aqui sobre as melhores atrapalhadas do Chapolin, eu faço com muito carinho, com muito prazer, muitos outros vídeos do Chapolin Colorado. Vou ficando por aqui, galera. Até a próxima.